Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A vocês que aqui estão, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade nos ajuda a continuar o caminho de proclamar a palavra através da Rede Catedral de Comunicação Católica em tantos lugares, a manter a nossa programação religiosa na Rede Catedral de Comunicação Católica, nos ajuda a preservar essa casa e nos dá condições de auxiliarmos e socorrermos aqueles que precisam de um auxílio mais emergencial. O nosso muito obrigado. Obrigado a você que já nos deu condições de chegar a 74% de nossa partilha. E contamos com a ajuda dos outros 26% para que consigamos, atingindo a totalidade, contribuir para que mais pessoas, expandindo o nosso sinal e o nosso alcance, possam também, a partir da tradição e da Escritura, nutrir-se da palavra de nosso Deus, a fim de que aquilo que primeiro deve tomar lugar dentro de nosso seguimento a Jesus Cristo se faça cada vez mais presente. Que não é um sentimento. Não é um sentimento. Nós começamos a seguir Jesus até por causa de um sentimento. Porém, o sentimento passa. A euforia dá lugar à necessidade da constância. Até porque as nossas inúmeras consolações, alguns chamam de consolações, que é aquele arroubo, aquele sentimento de leveza quando a gente se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo toma uma nova cor. Grandes homens e mulheres que testemunharam o Evangelho, eles tiveram um momento no qual não sentiram nenhum tipo de consolação, nenhum tipo de alento, nenhum tipo de refrigério. Alguns não sabem, por exemplo, mas Teresa de Calcutá, durante 30 anos nos seus escritos, fala que não sentiu um único momento de consolação, como se fosse um arrepio. Ela vivia o Evangelho e o compromisso com o Evangelho por pura convicção de fé. Do mesmo modo, João da Cruz passou anos sem sentir um único arroubo místico, nada. Ele escrevia, inclusive, em muitos momentos, ele falava da fé e da sua relação com o nosso Senhor Jesus Cristo por outra coisa, não por aquilo que ele sentia. Tem muitos outros. Agora aqui. Hoje,
No caminho da Páscoa, nesta segunda semana, na terça-feira, Jesus fala exatamente aquilo que deve ser o principal, aquilo que é o ponto crucial para continuarmos a seguir a Ele, que não é o sentimento, não é o que a gente consegue com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é o nosso reconhecimento, porque em alguns casos seguir Jesus Cristo não é ter reconhecimento nenhum, muito pelo contrário, Em alguns casos a exigência de tem que ser feito, se faça. É aquilo que Nicodemos não entende. Jesus diz: vós deveis nascer do alto. Nascer do alto aqui não significa nascer de novo, simplesmente como se voltássemos ao útero de nossa mãe. O próprio Senhor vai dizer isso. O próprio Nicodemos vai questionar isso ao Senhor. Não é ir para o céu e voltar. Nascer do alto significa ter a consciência, ter o modo de ver a vida e a história marcados por uma realidade nova, a realidade de ter visto o amor que toma forma, toma jeito, toma a nossa humanidade, a nossa vida. Nascer do alto significa gerar um novo modo de ver o mundo, ver a si e ver aos outros. Isso só acontece quando aquilo que é a sensação da euforia por ter encontrado esse amor começa a tomar jeito, mão, rosto, compromisso, atitude, se transforma em dia a dia. Afinal, quando nós encontramos uma coisa extremamente valiosa, se a gente tem consciência do valor dessa coisa, nós não a entregamos facilmente, entregamos? Vou dar uma imagem bem simples. Um garotinho carregava um pedaço de carvão mais ou menos deste tamanho na sua mão. E um moço carregava algumas moedas de prata. E ele disse: eu te dou essas moedas em troca desse pedaço de carvão. Carvão mineral. Ele: não. Eu te dou. Olha só a quantidade de moeda de prata que eu te dou. Não. Isso aqui foi me dado pelo meu pai. Passado alguns anos, aquele menino, ele abre aquele carvão, quebra aquele carvão e ele descobre que ali dentro tinha um diamante que valeria muito mais do que aquelas moedas de prata. O que quero dizer com isso é muito simples. O que Jesus interpela Nicodemos é dizer: nascer do alto é tomar consciência do diamante que cada um carrega. Nascer do alto é tomar consciência do valor que cada um tem e do valor que a vida precisa ter. E esse valor ninguém entende, como Nicodemos não entendeu nada do que Jesus disse. Se vocês pegarem o capítulo 3 do diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus fala uma coisa e Nicodemos fala outra. Como quem fala, eu te amo, e o outro responde, eu vou passear na praia. Um pergunta, você quer vir comigo? E o outro responde, eu vou chupar uma laranja. Mas aqui não tem laranja, não é porque eu comprei 1 quilo de abacaxi.
Parece estranho, mas é exatamente assim o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus fala uma coisa, Nicodemos fala outra completamente diferente, eles não se acertam, como agora. Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, tu podes ouvir seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E Nicodemos pergunta, como é que isso pode acontecer, uma pessoa nascer do alto? E mais à frente Jesus vai exatamente dizer, vocês, se não acreditais quando falo das coisas da terra, como acreditareis quando eu vos falar das coisas do céu? Se eu falo isso que você conseguiria entender e você não entende, como você vai entender o valor daquilo que eu ofereço a vocês, uma vida nova? Se a consciência de vocês não estiver marcada justamente por essa realidade de que Ele nos amou e nós precisamos fazer algo novo do nosso existir, se nós não entendermos e isso não se tornar carne dentro de nós, nós continuaremos a ver pessoas que fazem benesses com aquilo que é dos outros, nós continuaremos a ver corrupções veladas por uma pseudo-atitude de reverência para com a necessidade do povo. Nós continuaremos a ver corrupções, nós continuaremos a ver roubalheiras, nós continuaremos a ver descasos com a dignidade dos outros, nós continuaremos a ver guerras surgindo, nós continuaremos a ver pessoas desprezando as outras que estão jogadas no meio da rua e ninguém dá atenção para elas. Nós continuaremos a ver tudo aquilo que significa exatamente não conhecer o diamante que cada pessoa é dentro de uma casca de carvão mineral. Celebrar o tempo da Páscoa é muito mais do que simplesmente dizer Jesus ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou, mas o que isso implica no meu viver? Porque, afinal de contas, se eu tenho um diamante dentro de mim, como eu deixarei com que aquilo que não brilha saia, seja retirado? Afinal de contas, se eu não confio naquele que realmente é o Senhor da história no meu viver, eu reproduzirei exatamente tudo aquilo que eu digo não querer ver no tempo presente. As mentiras não são fruto justamente disso? Enfim, meus caros, minhas caras, tão simplesmente nascer do alto. É mais do que subir para o céu. Nascer do alto é olhando para aquele que do alto da cruz deu a sua vida por nós e nos amou tanto. Reconhecer o tamanho desse amor. E ninguém dá tanto amor e não entrega sua vida por algo que não vale a pena. Deus, em seu Filho Jesus Cristo, deu a sua vida por nós porque nós valemos muito, ainda que nós sejamos capazes de nos tratar não com o valor que realmente temos. Deixemos com que o grande tesouro que nós somos, ao contemplarmos o mistério daquele que deu a vida por nós, inunde a nossa consciência. E ela nos ajude a mudar o nosso viver, o nosso escutar, o nosso falar, enfim, o nosso dia a dia. Ainda em tempo, gostaria de dizer que rezamos essa Eucaristia, rendendo graças por mais um ano de vida de nosso pastor Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E dizer uma coisa bem simples, poucas pessoas conheci que têm a capacidade de se dedicar a ajudar os outros a verem o diamante que são. Ele se curva para cada pessoa fazendo isso. Por isso, em nome da reitoria, agradeço a Deus pela vida deste homem
que em tudo deseja curar os corações feridos. De pé, meus irmãos, minhas irmãs, apresentemos nossas preces.